Você sabia que os Estados Unidos da América criaram um país dentro da África? Ficou curioso? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o motivador Antônio. Falo da África, em Moçambique, nem só fala, na cidade da Beira. Hoje, meus irmãos, vocês irão conhecer o único país que não sofreu influências coloniais, que é Libéria. Sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever e deixar um like para fortalecer o canal. Ficou curioso? Hoje você vai conhecer Libéria, o único país que não sofreu influências coloniais. O nome Libéria refere-se à palavra latina liber, que significa livre. Oficialmente, a República da Libéria é um território que localiza-se na África Ocidental, faz fronteira com 3 países, nomeadamente Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, e é banhado pelo Oceano Atlântico. O país possui uma área de 111.369 km², com cerca de 5.193 milhões de habitantes. O inglês é a língua oficial do país. Entretanto, na região são faladas mais de 30 línguas locais. A moeda predominante é o dólar liberiano. A bandeira da Libéria tem 11 listras que simbolizam os 11 signatários que deram a sua vida em prol da independência do país. Vermelho e branco representam a coragem e a excelência moral. A estrela branca refere-se ao primeiro país ocidente a alcançar a sua independência a nível da África. E o quadrado azul representa o continente africano. O território é dividido em 15 condados, dos quais agrupados em distritos e clãs. A esperança de vida em Libéria é de 57 anos de idade para os homens e 60 para as mulheres. A Libéria possui uma história única e diferenciada entre os outros países africanos, pois o seu surgimento como território começou nos Estados Unidos da América. Com o fim da escravidão no século XIX, muitos norte-americanos acreditavam que negros que gozavam de liberdade não seriam capazes de se integrar na sociedade do seu país. Eles acreditavam que isso poderia aumentar a onda de criminalidade e também havia uma grande preocupação com a questão dos casamentos interraciais, visto que a pele escura era entendida como aberração. Nesta perspectiva, surge em 1816 uma organização denominada American Organization Society, cujo objetivo era devolver ao continente africano os escravos livres. Como os Estados Unidos não tinham uma colônia na África, isso fez com que a organização comprasse terras de tribos locais na região onde hoje em dia está situada a Libéria. Os primeiros indícios registraram-se em 1820, quando um grupo de 86 imigrantes se estabeleceu em um local onde atualmente está localizado Monróvia, capital do país e maior cidade. O nome Monróvia foi escolhido em homenagem ao 5º presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que era um dos apoiadores na criação do Estado da Libéria. Durante os anos subsequentes, vários escravos libertos eram levados para essa região, dando assim o início ao surgimento de novos assentamentos e, como resultado, culminou na criação da República da Libéria. E desta forma, o país alcançou a sua independência a 26 de julho de 1847, tornando assim no primeiro território na história de África a alcançar formalmente a sua liberdade. A Libéria
enfrentou 2 guerras civis desde o início da década de 80, após anos dos governos totalitários que oprimiam a oposição com o apoio dos Estados Unidos da América. Em 1980, os partidos da oposição designados Reforma e Povo Unido exigiram a reforma do então presidente Tolbert. O exército liberiano se aliou à oposição, tendo resultado em um golpe que levou Samuel Doe ao poder. Doe cancelou a Constituição do país e desencadeou em uma crise econômica. 9 anos depois, a oposição revoltou-se novamente sob a liderança do atual presidente Charles Taylor e seu grupo Frente Patriótica Nacional da Libéria. Essa batalha durou até ao fim de 1996. No ano seguinte, ele foi eleito presidente em eleições consideradas livres por observadores internacionais. Desde então, Taylor foi acusado de manter um governo violento e ditatorial. A sua governação incomodava os demais países e o presidente americano George W. Bush chegou a pedir publicamente a renúncia dele, sustentando que a presença do mesmo no comando do território é insustentável. Taylor concordou em renunciar ao cargo no dia 11 de agosto e aceitou o asilo oferecido pela Nigéria. A economia do país sofreu com as consequências das guerras. Desencadearam a falta de investimentos internacionais e a destruição das infraestruturas do país. Após Charles Taylor deixar o cargo de presidente, foi sucedido por Ellen Johnson em 2006, que se tornou a primeira mulher presidente da Libéria e também a primeira presidente feminina eleita na história de todo o continente africano. Ela foi uma personalidade de destaque. Em 2011, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços na promoção e no garante dos direitos humanos para as mulheres. Com a boa governação, acabou sendo reeleita em 2012, estando na presidência da Libéria até 2018. Neste mesmo ano, George Weah foi eleito e é o atual presidente da Libéria. O mesmo é conhecido por ser ex-jogador de futebol. Ele atuou em grandes clubes como Mônaco, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e Milan, que foi o clube de maior destaque na sua carreira, onde em 1995 foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de futebol do mundo. Até nos dias atuais, Weah é o único africano que conquistou esse prêmio e também o único ex-jogador a ser presidente de um país na história. Libéria tem na agricultura o setor que mais se destaca na captação de mão de obra. Essa atividade se baseia no cultivo do arroz, mandioca, café e cacau. O país tem na borracha, madeira, ferro os principais produtos de exportação. Os habitantes da Libéria enfrentam vários problemas socioeconômicos. O desemprego atinge grande parte da população. A fome e a desnutrição crônica assolam os residentes. A cada 1000 nascidos na Libéria, 93 morrem antes de completar um ano de idade. A maioria dos habitantes vive com menos de $1,25 por dia, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Em 2014, um surto de ébola que começou na Guiné atingiu a Libéria e, em 2016, mais de 400.800 pessoas morreram no país por causa da doença. Em consequência do surto, foi aprovada uma lei que proíbe o consumo de animais selvagens,
e como alternativa a este tipo de carne, iniciou-se a criação de caracóis gigantes para o consumo interno. Infelizmente, a Libéria é considerado um dos países mais corruptos do mundo e mais pobres, liderando as taxas mais altas. Este foi o vídeo de hoje. Até mais. Tchau.